Na aula de hoje estudaremos uma matéria de Direito Processual Penal, processo penal, que trata das provas mais especificamente. Primeira questão. Na sede da Polícia Civil, 3 peritos estão debatendo sobre qual seria o melhor momento para a realização da autópsia. O perito A defendeu que esta deveria ser feita imediatamente após o óbito, com urgência. Já o perito B argumentou que a autópsia somente pode ser feita 6 horas após o óbito, momento a partir do qual há completa parada na circulação sanguínea. Por último, o perito C defendeu que em primeiro lugar deve ser feito o exame em torno do cadáver, e caso necessário, se iniciaria a autópsia 12 horas após o óbito. Considerando o cenário acima, assinale a alternativa correta. Bem, essa questão aqui ela pede um entendimento bem simples do Código de Processo Penal, que diz que a autópsia, que o Código de Processo Penal, no artigo 162, diz que a autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto. Então, no caso aqui, o perito A está completamente errado, a lei não fala de maneira alguma que deveria ser feito imediatamente após o óbito, com urgência. De maneira geral, a lei fala que os peritos podem desobedecer, né? Eles têm exceção a essa regra das 3 horas, se pela evidência dos sinais de morte julgarem que possa ser feito antes daquele prazo, né? Seria o caso aí do prazo de 6 horas, e não de maneira geral que deveria ser feito imediatamente. Então, a letra A generalizou e está errada. A primeira alternativa, no caso, do perito A. Do perito B, muita gente errou essa questão porque entendeu que ela fala exatamente o que diz a letra da lei, porque a lei diz que a autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito. No entanto, o perito B, ele disse que a autópsia somente poderá ser feita 6 horas após o óbito, e somente está errado, porque na situação excepcional que, evidenciado pelos sinais de morte do indivíduo, os peritos poderão realizar a autópsia se eles julgarem, né, uma discricionariedade dele, que a autópsia poderá ser feita antes desse prazo de 6 horas, o que deverá ser declarado no auto. Então, a alternativa aí do perito B também está errada, porque ela fala somente 6 horas após o óbito, e não é o que a lei diz, a lei dá uma exceção. Já o perito C defendeu que, em primeiro lugar, deve ser feito o exame externo do cadáver, e, caso necessário, se iniciaria a autópsia 12 horas após o óbito. A lei não fala de maneira alguma de 12 horas, mas sim de 6 horas. O único prazo que a lei cita é de 6 horas e não de 12 horas. No entanto, essa última alternativa pode gerar uma certa confusão, porque a primeira parte ela não está completamente errada, porque o parágrafo único do artigo 162 do Código de Processo Penal diz que nos casos de morte violenta bastará o simples exame externo do cadáver, quando não houver infração penal que apurar ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para verificação de alguma circunstância relevante. Traduzindo, se a morte for violenta e não houver nenhuma infração penal para apurar, bastará o simples exame externo do cadáver, certo? Ou então quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver a necessidade de fazer autópsia. Então a primeira parte que o perito C defendeu estaria em tese correta se a questão citasse o caso da morte violenta ou de lesões externas, certo? Que a questão não citou, e além do mais ela fala aqui desse prazo de 12 horas que a lei não fala. Então, alternativas, a opinião do perito A está certa, errado, a opinião do perito B está certa, errado, e letra C, nenhum dos peritos acertou o momento certo para que seja realizada a autópsia.
Então vamos para a próxima questão. No caso de não comparecimento do perito, o Código de Processo Penal prevê que a autoridade poderá determinar a sua prisão caso a ausência tenha sido sem justa causa. A lei não fala isso. A sua condução apenas se a ausência tiver sido sem justa causa. Alternativa então correta, letra B, porque o artigo 278 do Código de Processo Penal estabelece que no caso de não comparecimento do perito sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução. Então, não havendo a justa causa, né, na sua ausência, poderá ser determinada a condução pela autoridade. Próxima questão. Determinado crime resultou em diversas lesões corporais, o que motivou a realização de exame pericial, porém este acabou ficando incompleto, sem que para tanto tivesse nenhuma culpa o perito. Nesse caso, é possível afirmar que, informação bastante relevante, né, o perito não teve nenhuma culpa para que o exame ficasse incompleto. Então vamos analisar as alternativas. Letra A. O exame pericial incompleto deve ser suprido pela prova testemunhal? A questão está errada, porque o que a lei diz é que o exame complementar incompleto deve ser suprido pela prova testemunhal. Aliás, não o exame complementar incompleto, mas a falta do exame complementar. Então, estaria correto se a questão estivesse falando da falta do exame complementar. Ele seria suprido exatamente pela prova testemunhal. Essa questão ela pode ser resolvida facilmente com entendimento acerca do artigo 168 do Código de Processo Penal, porque o artigo 168 do Código de Processo Penal ele diz que, em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária de ofício ou a requerimento do MP, do ofendido, do acusado ou de seu defensor. Então, no caso do exame pericial incompleto, deverá ser procedido ao exame complementar por determinação da autoridade judiciária ou policial. Letra B. Apenas o Ministério Público poderá requerer a realização de novas perícias complementares. Errado, não é apenas o Ministério Público, é o Ministério Público, o ofendido, o acusado ou o seu defensor, o defensor do acusado. Ou a autoridade policial ou a autoridade judiciária de ofício. Então vamos lá. Letra C. O exame pericial incompleto deve ser suprido pelo interrogatório do acusado e pelo depoimento da vítima? Errado. O exame pericial incompleto deve ser suprido pelo exame complementar, certo? Pelo exame complementar. Letra D. A possibilidade de realização de exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária de ofício. Exato. Há a possibilidade de realização de exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária de ofício. Alternativa corretíssima. Letra D. E letra E, é vedada a realização de perícia complementar errada. É expressamente permitida no caso de exame pericial incompleto. Vamos lá. Aqui uma questão sobre o sistema de valoração de provas. Vamos lá. O sistema de provas é o critério utilizado pelo juiz para valorar as provas dos autos. Sobre esses sistemas e temas correlatos, assinale o que for correto. Alternativa A. O sistema judicial brasileiro, o juiz segue o sistema de livre convicção, não sendo necessário justificar o motivo de rejeição de alguma prova. Errado. O sistema segue o juiz, ele segue o sistema de convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, certo? E é necessário
é necessário, tá errado isso aqui, ó, é necessário justificar o motivo de rejeição de alguma prova. Via de regra, tudo que a autoridade judiciária faz, até porque há essa previsão na Constituição, ela deve ser justificada e motivada. Tudo bem? Então, sempre que, na maioria das vezes, quando a questão falar que não é necessário justificar a autoridade judiciária, está errado. Ela é vinculada à justificativa, ao motivo, à motivação do que ela faz. Então vamos lá, alternativa B. Na avaliação da prova, não se deve ter motivação ideológica ou emocional, mas tão só baseadas na realidade, na racionalidade e na lei. Alternativa correta. Isso aqui seria uma boa definição do que é o convencimento motivado, certo? Um convencimento motivado, que é o sistema de valoração de provas utilizado no Brasil para os julgamentos normais, né? Para um julgamento de instrução convencional, que não seja, por exemplo, um julgamento que siga o rito do tribunal do júri. Letra C. O perito deve ater-se apenas a ver e relatar os achados, ou seja, visum et repertum. Errado. O artigo, vamos analisar aqui o artigo 160 do CPP. O artigo 160 do Código de Processo Penal diz que os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados, certo? Então ele não deve ater-se apenas a ver e relaxar os achados. Ele deve responder também aos quesitos formulados. Letra D. O Tribunal do Júri segue o sistema segue o modelo do sistema legal de provas ou prova tarifada, né, que seria também chamado essa prova tarifada de sistema da certeza moral do legislador. Mas é errado. O Tribunal do Júri, sempre que ouvirem falar de Tribunal do Júri, lembrem-se, o Tribunal do Júri segue o modelo da íntima convicção, que também pode ser chamado de sistema da certeza moral do juiz, certo? Sistema da certeza moral do juiz ou sistema de livre convicção. Então, o Tribunal do Júri é vinculado ao sistema da livre convicção. Letra E. O livre convencimento motivado ou persuasão racional, previsto no caput do artigo 155 do Código de Processo Penal, é um sistema equilibrado, já que as provas são valoradas previamente e o julgador decide com ampla discricionariedade. Bem, primeiro erro da questão. É no sistema de prova tarifada, certo? Lembra, o sistema de certeza moral do legislador. É o legislador que determina qual será o valor dado a cada prova, e não o juiz na sua interpretação ali no caso concreto. Então vamos de novo. No sistema da prova tarifada, é o legislador que já diz previamente qual será o valor de cada prova para o processo penal. E não é o que está previsto no caput do artigo 155 do Código de Processo Penal. Por quê? Porque esse sistema não é utilizado no Brasil. O que é utilizado no Brasil, via de regra, é o sistema do convencimento motivado ou persuasão racional do juiz. Tudo bem? Então, o caput do artigo 155 do Código de Processo Penal, ele fala do sistema do convencimento motivado. Tudo bem? E o sistema de convencimento motivado ainda estaria errado essa alternativa, porque ele não decide com ampla discricionariedade. Seria errado. A liberdade de convicção do legislador, ela não é absoluta. Ela é limitada, certo? Então,
De qualquer forma, a questão continuaria errada, porque o legislador não é correto dizer que ele interpreta com ampla discricionariedade. Vamos agora analisar aqui, um por um, de maneira sucinta, os sistemas de valoração de prova. Analisando aqui primeiramente o sistema da íntima convicção. O que é que diz o sistema da íntima convicção? Ele é marcado pela liberdade do julgador na análise e valoração de provas, que é o utilizado no Brasil. Que ele não é utilizado no Brasil via de regra, utilizado no Brasil via de regra ou de convencimento motivado ou persuasão racional do juiz. Mas o sistema da íntima convicção, ele é utilizado no tribunal do júri. Então, o tribunal do júri utiliza o sistema da íntima convicção. Porque no sistema da íntima convicção há um amplo grau de discricionariedade do julgador. Então, cada integrante do júri ele tem um amplo grau de liberdade para julgar e analisar a valoração das provas. Não há motivação ou fundamentação da decisão. O tribunal do júri apenas vota. E a convicção é reservada, certo? Ela é íntima. Então vamos lá, anotar aqui. Um amplo grau de discricionariedade, ampla discricionariedade, tribunal do júri eu já anotei aqui, e não há motivação. Não há motivação ou fundamentação da decisão. Decisão íntima e reservada. Agora analisaremos aqui o sistema de prova tarifada. Era para ficar aqui 2 e aqui 3, mas saiu assim mesmo. Então, vamos lá. O sistema da prova tarifada, o sistema da certeza moral do legislador. Quando falar de sistema de prova tarifada, lembrem do legislador, porque ele é um sistema hierarquizado. Cada prova tem valor definido. Valor pré-definido da prova. Por isso que ele é chamado de sistema da certeza moral do legislador, porque o legislador já define qual será a prova que terá uma hierarquia, uma precedência hierárquica sobre as demais. O valor de cada prova é pré-definido, certo? Então, não há uma valoração individualizada de acordo com o caso concreto. Ela já é pré-definida. Opa, que eu escrevi pré-definido errado. Ele tem um valor pré-definido da prova. Agora sim. Não existe uma valoração individualizada de acordo com o caso concreto. Então, seria correto dizer que não há uma valoração de acordo com o caso concreto. Ele já tem um sistema de valores que o próprio legislador definiu quando foi elaborar a lei. Por isso ele é chamado de prova tarifada, sistema da certeza moral do legislador. E agora, o sistema
do convencimento motivado ou persuasão racional do juiz, que é o sistema adotado como regra, certo? Não é em todos os casos, porque tem o caso do sistema da íntima convicção, que é utilizado no tribunal do júri, mas ele é a regra no Brasil. Vamos lá. O convencimento motivado ou persuasão racional do juiz é o sistema adotado como regra no processo penal brasileiro. Então, ele é a regra no CPP. Ele é a regra do Código de Processo Penal previsto lá no artigo 155, no caput do artigo 155 do Código de Processo Penal. E é previsto, vamos anotar aqui, importante isso. Artigo 155, caput do CPP, e também está previsto no artigo 93, inciso 9 da CF, da Constituição Federal. Ele constitui ali um sistema meio entre o sistema da prova tarifada e o sistema da íntima convicção. Ele é o meio termo entre os dois e por isso é o adotado. É devolvido no caso do sistema motivado ou persuasão racional do juiz a liberdade de convicção ao magistrado, que tem autonomia para valorar racionalmente as provas a ele submetidas. No entanto, ele não tem uma liberdade absoluta. Ele é o meio termo entre a íntima convicção e a prova tarifada. Então, o juiz tem liberdade mas não absoluta. Então é isso, vamos agora para a última questão. É interessante você print essa tabela para revisar. Última questão agora. Para se chegar à verdade real dos fatos, serão necessárias provas. Sobre o tema, escolha a única alternativa incorreta a seguir. A prova ilícita configura-se quando agride uma regra do direito material. Correto. A prova ilícita ela está ligada à violação do direito material. Ok? Quando falar de prova ilícita, lembre, direito material. Alternativo perfeitamente correto. Uma ótima questão para revisar essa aqui. Letra B. A prova proibida é aquela que é obtida por meios contra a norma. Perfeitamente correto. O que seria a prova proibida? A prova proibida ela é a prova ilícita ou ilegítima de maneira genérica. Por quê? Porque a questão não fala que ela é contrária ao direito material ou ao direito processual. Ela fala que é contra a norma. Por quê? Justamente porque a prova proibida ela é subdividida entre prova ilícita e a prova ilegítima. Beleza? E a prova ilícita viola o direito material e a prova ilegítima viola o direito processual. Então, vamos analisar a alternativa C. Prova ilegítima configura-se quando afronta os princípios da lei processual. Perfeitamente correto. Como eu bem disse aqui, a prova proibida ela é de maneira geral contra a norma e ela subdivide-se em prova ilícita, que afronta o direito material, e a prova ilegítima, que afronta o direito processual. Certo? A prova ilícita afronta o direito material e a prova ilegítima afronta o direito processual.
Letra D. Prova documental é uma espécie de prova que necessita de um conhecimento técnico específico para sua exata compreensão. A questão está errada. Essa seria uma ótima definição para a prova não documental, mas a prova pericial. Essa é a definição da prova pericial. Ela é uma espécie de prova que necessita de um conhecimento técnico específico para sua exata compreensão, e por isso essa alternativa que nós buscamos, porque ele procura a alternativa incorreta. A letra E diz: prova testemunhal é a declaração de um terceiro testemunha que de alguma forma tenha presenciado os fatos discutidos no processo. Correto. Mas o que seria a prova documental? A prova documental é a representação física que corrobora o fato alegado pela parte. Então, a prova documental ela pode ser uma imagem, um vídeo, mensagem. A prova documental é qualquer materialização, é qualquer prova física que corrobora o fato alegado pela parte. Tudo bem? Pois bem, só lembrando aqui, as provas ilícitas não se confundem com as provas ilegais e as ilegítimas, porque as provas ilícitas são aquelas obtidas com infringência ao direito material e as provas ilegítimas são as obtidas com desrespeito ao direito processual, certo? É isso, se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. E na descrição tem alguns materiais que eu recomendo caso você esteja procurando material físico para ajudar para concurso, livros de português, direito, apostilas, etc. Muito obrigado.